Olá, amigos e amigas! Vamos aqui neste encontro especial discutir as repercussões de processo penal que decorrem da Lei 14.132 de 2021. A lei que inseriu no Código Penal o artigo 147-A, que é o dispositivo que tipifica o crime de perseguição, bem conhecido mundo afora pelo termo stalking. Eu não vou aqui me ater às questões ligadas ao direito penal, ao tipo penal em si. Meu objetivo aqui com vocês é tratar das consequências de processo penal que vem aqui com esse tipo penal. E eu anotei aqui alguns itens, vamos falar de todos eles de uma forma breve, para que o encontro não se alongue tanto. Primeiro, eu queria aqui lançar em tela a lei. Veio aí, estão acompanhando, a Lei 14.132 de 2021. E a lei aqui inserindo o artigo 147-A no Código Penal. O que é que eu quero primeiro observar aqui com vocês? No caput vem a previsão de uma pena de 6 meses a 2 anos. Isso é bem importante em termos de competência, em termos de institutos despenalizadores. Vamos discutir isso aqui nesse bate-papo. Agora, vem o parágrafo primeiro e vai prever a majorante, vamos ter um aumento de pena de metade se o crime for cometido em algumas situações. E vamos ter ainda um parágrafo que vai repercutir também em processo penal, que é o parágrafo terceiro, segundo o qual somente se procede mediante representação. Isso tem a ver com a ação penal. Tá bom? Bom, o tipo penal, lá o tipo do caput, tá aí, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, pena, conforme já informei, de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Com a majorante do parágrafo primeiro, a pena é aumentada de metade. Se o crime é cometido, 1, contra criança, adolescente ou idoso, 2, contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo segundo A do artigo 21 deste Código, e 3, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Vamos deixar a lei aí em tela e eu vou comentando aqui alguns itens que eu destaquei para o nosso bate-papo. O primeiro tem a ver com a competência. Vamos ver, primeiro item, competência para julgamento deste crime. Competência, via de regra, é da Justiça Estadual. Nós não conseguimos visualizar aqui uma competência, ao menos em regra, da Justiça Federal. Pode ocorrer? Pode. Vamos aguardar aí o desenrolar da jurisprudência. Em alguns casos, exemplo, envolvendo Lei Maria da Penha, o STJ já atribuiu a competência à Justiça Federal. Tá? Isso tem a ver com a aplicação lá do artigo 109, inciso 5 da Constituição. Mas vamos nos manter aqui na regra. A regra é competência da Justiça Estadual. Justiça Estadual por meio de que órgão? Regra: Juizado Especial Criminal. A pena máxima, via de regra, é igual a 2 anos. Então, em regra, nós temos aí uma infração de menor potencial ofensivo. Então, competência, de fato, é do Juizado Especial Criminal. Ok? Mas temos que lembrar
da majorante. Se ela incidir, aqui o aumento de metade, vamos, a pena máxima ultrapassa os 2 anos. Daí porque a competência deixa de ser do juizado especial criminal. E aí iria para que juízo? Via de regra, juízo criminal comum, juízo criminal singular. Mas percebam, se houver a incidência do parágrafo 1º, lá o inciso 2, se houver vínculo, se houver, na verdade, contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contexto da Lei Maria da Penha, né? Nós temos que atribuir a competência ao juizado de violência doméstica e familiar contra a vítima mulher. Situação peculiar, situação aí bem à parte. Ok? Bom, aí vamos a um outro ponto, também ligado à pena, que tem a ver com o procedimento a ser aplicado. Procedimento a ser aplicado. Depende da pena, depende do juízo competente. Se a pena for de 2 anos, competência do juizado especial criminal, se aplica procedimento comum sumaríssimo. Mas se houver a majorante, nós vamos aplicar o procedimento comum sumário. Sumário. E eu quero sempre reprisar aqui, tomem muito cuidado, se houver o contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima mulher, o contexto da Lei Maria da Penha, porque aí não se aplica nada da Lei 9.099 de 95. Isso por força lá do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Isso vai repercutir também em termos de institutos despenalizadores. Daqui a pouco eu já comento. Outro tópico importante, a investigação criminal. Cabe a que órgão investigar este delito? Depende. Via de regra, Polícia Civil. E se é lá no Juizado Especial Criminal, por meio do TCO. Saindo do juizado, inquérito policial. Ok? No entanto, muita atenção com aquilo que vem no artigo 1º, inciso 7 da Lei 10.446 de 2002. Se houver o crime, se o crime estiver ligado à misoginia por meio da internet, ou mesmo, eu citei aqui o inciso 7 do artigo 1º, pode ser o caso de incidência do inciso 3 deste artigo, violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Inciso 3, o inciso 7 do artigo 1º da Lei 10.446 de 2002, a atribuição para investigar o fato será da PF, da Polícia Federal. Nada impede ainda que o fato seja investigado pelo Ministério Público por meio do PIC, conforme regramento que vem na Resolução 181 de 2017 do CNMP. Bom, queria destacar também o seguinte, ainda nos atendo aqui à pena. É possível prisão preventiva para esse delito? A princípio, não. Se partirmos do artigo 313, inciso 1, a princípio, não, porque a preventiva dependeria de um crime com pena máxima superior a 4 anos. E temos aqui um crime com pena de 2 anos. Ah, mas se houver a majorante, aumento de metade, vamos chegar em 3 anos. Então, não caberia a princípio.
Mas as hipóteses lá do artigo 313 são autônomas ou alternadas. Não é possível a preventiva com fundamento no inciso 1, mas é possível com fundamento no inciso 2, no inciso 3 ou até no parágrafo único. Então, se houver reincidência em crime doloso, ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma, ou ainda para se garantir a identificação civil da pessoa. Então, aí sim, terá lugar a preventiva e, nesses casos também, terá lugar uma medida cautelar diversa da prisão, uma medida cautelar alternativa. E digo mais, tem lugar também uma medida protetiva de urgência. Exemplo, aqui no parágrafo 1º, contra criança, adolescente, o ECA prevê idoso, estatuto do idoso, inciso 2, a mulher, temos previsão aí de medidas na Lei Maria da Penha. Tá? Então, essas medidas, sim, são cabíveis. Ainda falando da investigação, vamos a mais um item. Pela pena prevista, não se permite a interceptação telefônica. Não se permite também a escuta ambiental, que são medidas que vêm lá na Lei 9296/96. No entanto, o que pode ocorrer é este crime ser praticado em conexão, em concurso com um crime outro, que permita a interceptação ou a escuta. Nesses casos, aí sim, essas medidas podem ser determinadas judicialmente. Ok? Bom, nós temos ainda mais, eu queria destacar aqui mais 2 pontos bem importantes. Um penúltimo ponto, quanto aos institutos despenalizadores. Vamos falar aqui da transação penal, da suspensão condicional do processo e ainda do acordo de não persecução penal, ANPP. Vamos ver? Até pela própria pena. Primeiro instituto, a transação penal. Via de regra, ela é cabível? Sim. No caput, é cabível pela pena máxima. O crime é de competência do juizado especial criminal. No entanto, se houver incidência da majorante, não cabe. Transação penal não será cabível, vamos ter uma pena máxima superior a 2 anos. Ganhando destaque, situações envolvendo a vítima mulher. Parágrafo 1º, inciso 2. Porque em nenhum caso de Lei Maria da Penha cabe transação penal, por força da súmula 536 do STJ. Ok? Suspensão condicional do processo. A ideia é a mesma. Via de regra, no caput, cabe via de regra, sim, porque a pena mínima é de 6 meses. Então, é cabível. Claro, preenchidos outros requisitos que vinham lá no artigo 89, caput da Lei 9.099 de 95. Ok? E se houver a majorante, vamos ter um aumento aqui de metade, 6 meses, vamos pular para 1 ano. A pena mínima é, então, igual a 1 ano. Cabe? Cabe. Cabe. Salvo em casos de Lei Maria da Penha. Atenção aí ao inciso 2, por força da súmula 536 STJ. Aí não vai caber este acordo. Bom, existe discussão quanto ao acordo de não persecução penal. Por quê? Vejam só. O ANPP, o artigo 28A, caput, ele vai exigir que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Isso ocorre? Ocorre. Pela pena é cabível. Agora,
É um crime, percebam que o artigo 147-A, ele vem após o 147, que é o tipo penal do crime de ameaça. E o ANPP, o artigo 28A caput do CPP, fala que não é cabível o ANPP se o crime é praticado com violência ou grave ameaça. Aí, discussão doutrinária, discussão acadêmica, correntes. Né? Uma primeira corrente vai afirmar o quê? É um crime praticado com ameaça à vítima. Então, não cabe. Não caberia o ANPP. Uma segunda corrente vai afirmar, calma lá, existe ameaça aqui? Pode existir. E certamente existe. Mas o que o 28A caput do Código afirma é que não cabe o ANPP em caso de crime praticado com grave ameaça. Não é uma mera e simples ameaça, tá? E sim uma grave ameaça. Por si só aqui traz uma grave ameaça a essa segunda corrente que vai afirmar não propriamente ou não sempre teria que se avaliar o quê? O caso concreto. Mas, de antemão, não seria possível afastar o ANPP. Tá? Discussão até hermenêutica aí do requisito. O certo é, eu vou pegar aqui o código para afirmar o seguinte, mais uma vez, lembrete quanto à Lei Maria da Penha. Cuidado com o que afirma o 28A, parágrafo 2º, inciso 4. Não cabe a NPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, aqui não tem discussão nenhuma. O texto é claro, não cabe o ANPP. Ok? Bom, e para concluirmos nosso bate-papo, vamos falar da ação penal. Nós temos aí o parágrafo 3º afirmando que o crime somente se procede mediante representação. Isso significa, portanto, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. Tá? Que vamos ter aí, então? A necessidade, a exigência de representação do ofendido. Ok? Mas vamos lembrar do seguinte: lesões corporais culposas e leves na Lei Maria da Penha são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso pode repercutir aqui? Não visualizo. Assim como o crime de ameaça na Lei Maria da Penha sempre continua a ser de ação penal pública condicionada, tá? De igual modo, o crime de perseguição, mesmo no contexto da Lei Maria da Penha, deve ser crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. É um novo tipo penal, tá? Se aplica daqui em diante. Poderia existir uma discussão, mas e se antes houvesse o enquadramento desta conduta em um tipo penal de ação penal pública incondicionada? Agora vem a lei e afirma que a ação penal é pública condicionada. Isso iria repercutir quanto à aplicação da lei no tempo? Bom, dali em diante, da data de publicação para frente, pública condicionada, não há dúvida. Agora, para fato pretérito, se for o caso, né?
seria algo semelhante ao que ocorreu com o pacote anticrime por crime de estelionato. E aí STJ e STF vêm decidindo que só é possível retroagir até o momento do oferecimento da denúncia. Se for o caso, se surgir alguma hipótese de retroatividade desta lei aí, né, só para aqueles fatos cuja a denúncia ainda não foi oferecida. Se já houve oferecimento da denúncia em respeito ao ato jurídico perfeito, não será possível retroagir, mas acho de difícil aplicação a retroatividade. O certo é, está aí, a ação penal é pública condicionada desde a data da publicação da lei, que, conforme estamos vendo, a lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de abril de 2021. Com isso, encerramos aqui os nossos comentários sobre as repercussões de processo penal para esse tipo penal que veio com a Lei 14.132 de 2021. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos.